Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versos 5 a 10, eu vou ler. Depois nós vamos ler lá no finalzinho do capítulo 6, o verso 22. Gênesis 6, versos de 5 a 10, e depois nós vamos dar um salto no texto aí para o versículo 22. O texto diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse-lhe o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, o Sem, Cã e Jafé. E o verso 22 diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Quero refletir hoje com os irmãos que aqui estão, né? E com aqueles que estão vendo de casa, sobre a história de Noé. A história de Noé e a história do dilúvio é por demais conhecida, né? Tanto é que já inspirou filmes em tempo recente, né? Embora filmes mais recentes não são exatamente uma reprodução da história do dilúvio ou da história de Noé. Mas na verdade esses filmes eles inspiram no evento, né? Apenas pensando algo do evento, não necessariamente uma reprodução fiel daquilo que a Bíblia fala. Mas é a narrativa de uma família sobrevivente, que venceu o aguaceiro mais trágico já registrado, que eliminou pessoas, eliminou aves e animais, deixando 8 sobreviventes que foram responsáveis pela continuidade do mundo no período chamado pós-diluviano. Crentes na Bíblia, religiosos em geral, se acostumaram com esse fato histórico do dilúvio, né? A gente conhece bastante a história do dilúvio. E com razão, nós olhamos para este evento como um julgamento de Deus sobre a maldade impregnada na humanidade, né? Conforme diz o texto que nós lemos aqui, né? Mas nós não podemos deixar de observar que o dilúvio, ele foi o maior extermínio de pessoas já ocorrido na história da humanidade. Se eu me espanto e me entristeço, você também, imagino, você se espanta e se entristece, quando você pensa que só no nosso país, nos últimos 60 dias, morreram perto aí das 23 mil pessoas, né? Que, pelo menos até a hora que a gente está gravando agora, esse é o número mais ou menos, né? Entre 22 e 23 mil pessoas mortas no Brasil, vítimas dessa doença chamada Covid-19. Só nos últimos 60 dias, se você se entristece e espanta com esse número, imagine constatar que o mundo inteiro morreu. E só ficaram você e sua família, né? É menos gente que a gente tem aqui agora, né? Porque eu contei que nós estamos em 15 pessoas aqui na igreja agora, né? 8 pessoas só, acabou o mundo, né? Todo mundo morreu. É isso que aconteceu na época do dilúvio. Foi isso que houve lá. Somente Noé e a sua família sobreviveram, enquanto toda a humanidade da época foi aniquilada. Aliás, conforme Gênesis 9:15, diz que toda forma de vida foi destruída. Isso é um resultado proporcionalmente mais trágico do que qualquer guerra, do que qualquer pandemia que já se viu, né? Qualquer tragédia, tsunami que nós já acompanhamos no nosso mundo. Ou seja, nada
até hoje foi maior do que o dilúvio. Algo assim está previsto no Apocalipse para acontecer. E eu não sei, me parece que nós como religiosos, como cristãos, a gente fica olhando para o dilúvio como um evento histórico, nós acreditamos que foi, mas a gente se esquece disso, que nós estamos, quando a gente olha para o dilúvio e para a família de Noé, nós estamos olhando para milhares de pessoas que morreram, foram exterminadas naquela época, restando apenas uma família, que é a família de Noé. Milhares de anos mais tarde, Pedro iria escrever assim: ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Está em 2 Pedro 2, o versículo 5. A pergunta é, por que Noé foi preservado? O que salvou aquela família, né? Quando eu medito no que a Bíblia fala sobre Noé e sua família, eu me sinto desafiado a identificar quais foram os diferenciais que, diante de uma tragédia de proporções tão grandiosas e mundiais, como o dilúvio, preservaram aquela família. O que ajudou a família de Noé a sobreviver? Por isso que eu quero te levar a pensar em sobrevivência. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, independente de pandemia ou não, não é isso que eu quero que você pense aqui, mas no mundo ímpio que nos cerca, a gente pensar o que pode nos ajudar, quais são os diferenciais que a gente precisaria ter como família cristã, para que a gente possa sobreviver, quando nós estamos cercados por um mundo também cheio de pecados, onde a ira de Deus tem sido derramada e será mais derramada ainda nos próximos anos. Então, o que ajudou a família de Noé a sobreviver? Primeiro diferencial da família de Noé é a referência. Referência. Diga para mim, qual a referência daquela família? Quando você olha para a história do Noé, quando você lê esses poucos capítulos que contam essa história em Gênesis, qual era a referência daquela família? Eu sei que prontamente você vai pensar, Deus é a referência, mas eu não estou falando disso. Humanamente falando, quem motivou, quem convenceu, quem inspirou, quem apontou para aquela família o caminho certo, foi Noé. Noé era a referência. Noé foi o que eu chamo de um cabeça influenciador. Ele era um homem afinado com Deus, totalmente desafinado com o que estava acontecendo fora, né? E hoje em dia, a gente vai se corrompendo cada vez mais. De modo que quando a gente olha para a vida de Noé e fica pensando, se Noé tivesse vivo hoje, Noé talvez fosse odiado por nós. Porque Noé estava tão afinado com Deus, que ele estava tão desafinado com o mundo à sua volta. Olha o que a Bíblia fala sobre ele. Gênesis 6, o verso 5 e o verso 8, vão dizer assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, do homem, da humanidade, do mundo. E aí vai dizer assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 9 diz assim: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele se destacava, porque ele estava tão afinado com Deus, tão desafinado com o mundo, que ele se destacava. O verso 9 ainda vai dizer que Noé andava com Deus. Ele andava com Deus. Então entenda, Noé não era apenas um homem dedicado às coisas de Deus,
um homem que se separou do estilo de vida iníquo dos homens da sua época, lá do seu tempo, mas sobretudo a Bíblia está dizendo que Noé, ele caminhava com Deus, não era apenas um devoto, um santificado, um religioso, ele era também um amigo de Deus, é isso que a Bíblia está dizendo. Ele andava com Deus, ele era afinado, ajustado com Deus. As ações de Noé eram afetadas por suas crenças. Tudo aquilo que ele acreditava e a sua relação com Deus determinava o que ele fazia. Cada ação dele era determinada por aquilo que ele acreditava, que ele cria. Por isso que, se você for para Gênesis capítulo 8, versículo 20, vai dizer que, e entenda assim, Gênesis 8, 20, é depois que saíram da arca, né? Depois que o dilúvio passou e a arca pousou na terra, diz que levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. É bonito de ver isso, né? Depois de uma experiência dolorosa que ele teve de dilúvio, quando essa arca pousa na terra, a primeira coisa praticamente que Noé faz é levantar um altar a Deus, porque ele era afinado com Deus, era um homem que tinha harmonia com Deus, que amava a Deus, que era amigo de Deus. Então aquela família tinha o privilégio de ter diante de si uma referência, e essa referência era um homem chamado Noé. Quem é a referência da sua família? Eu acho que o ideal sempre é que o homem, o chefe da casa, o pai, o marido, como Deus determinou, ele é o cabeça da família. O ideal que, assim como Noé era, o ideal seria que fosse o homem. O homem é a referência, o homem é a inspiração, o homem é aquele que a esposa vai seguir, que os filhos seguirão, né? Que todo mundo olha para ele e diz, está diante de nós uma referência, um homem que nos inspira, nos motiva, nos corrige, nos faz andar com Deus, como família de Deus. Esse é o ideal. Mas se não é, talvez você está dizendo assim, ixi, lascou-se, né? Vai dizer, nossa, mas meu pai é incrédulo, meu pai não crê em Deus. Ah, o meu marido não vai à igreja. O meu marido vai à igreja, mas pensa num homem displicente, né? Que não lê, que não ora, que não se preocupa, que não se devota, que não está nem aí com nada. Então presta atenção numa coisa, se o homem da casa não é, por que você então não se torna, né? Não estou dizendo para você, mulher, roubar a liderança do teu marido, não estou falando nada disso, né? E nem que os filhos têm que sobrepujar os pais. Mas estou falando aqui de referência. Se não há ninguém na sua casa que seja uma referência, por que você não se torna uma referência? Por que você não se afina com Deus, você não busca a Deus, você não se desafina, se desarmoniza com o mundo lá fora, e de fato cumpre um papel de inspiração para a sua família? Porque famílias são salvas por meio de referências. Famílias carecem de referências. Noé era a referência da sua família. Você pode ser a referência da sua. Quem é você? Sexta-feira nós tivemos um programa aqui para famílias, né? Foi muito bacana, muito legal, muito dinâmico, né? Pessoas participaram de casa, tivemos várias interações durante a programação aqui, e nós separamos trechos de livros, né? Para que pudessem ser lidos durante a programação aqui, para motivar as pessoas também à leitura de livros, né? Também, não só da Bíblia, mas de livros também, livros bons, livros que têm referência bíblica. E uma das leituras que foram feitas aqui tocava um pouco na nossa identidade, né? Salvo engano, é o livro da Elise Fitzpatrick, né? Que é o nome dela, a da autora.
é uma mulher e ela escreve um livro, Mulheres Aconselhando Mulheres. Deve ser mais ou menos isso o título do livro, né? Mas aquilo me pôs a pensar, quem que eu sou? Quem que você é na sua família? Talvez você pense, eu sou o provedor, eu sou o marido, eu sou o pai, eu sou filho, eu sou filha. Mas tudo isso é circunstancial. Você é pai enquanto você tem filho. Se seu filho morrer, você não é pai mais. Se tiver um só, você não é pai mais. Você foi, não é mais, não é? Você é marido enquanto a sua mulher vive. Porque se ela falecer, você deixou de ser marido. Você já é viúvo, né? Você é filho enquanto você tem um pai e uma mãe. Quando você não tem mais, você não é filho mais, não é? Eu, por exemplo, não tenho mãe, não tenho pai. Já foram, já faleceram. Eu até brinco, né? Às vezes o pessoal fala assim, dia das mães, não sei o quê, não vai comprar um presente? Eu falo assim, eu não tenho mãe mais para dar presente, né? A minha esposa não é minha mãe, ela é minha esposa. Ela é mãe dos meus filhos, né? Mas não é minha mãe. E assim como mulheres não podem assumir o marido como se fosse pai, ele não é teu pai. Se o pai morreu, você não tem pai mais, não é filho mais. Então, aquilo que a gente coloca muitas vezes o centro da nossa missão aqui na terra é provisório. Me parece que nós não entendemos muito isto, que o nosso papel principal, a nossa missão principal, não é de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser marido, de ser esposa, não é. A nossa missão principal, que nos identifica aqui nesta terra, é que nós somos filhos de Deus. E tudo isso está na esteira do relacionamento com Deus, a gente precisa entender isso. E é por isso que há pessoas que ficam viúvas, ou são vítimas de um divórcio, por exemplo, e que não conseguem se recompor mais, não vivem mais. Que parece que elas entendiam que a missão principal delas era aquele papel de esposa, de marido, mas não é. É por isso que pais perdem seus filhos, filhos que perdem seus pais e parece que não vivem mais. Deus não te chamou para ser pai, para ser mãe, para ser marido, para ser esposa eternamente. Lembra o que Jesus disse, que nos céus nós seremos como anjos, que não se casam nem se dão em casamento. O seu destino eterno, filho de Deus. Ser pai, ser mãe, ser avô, né? Ser neto, ser filho, ser marido, ser esposa, isso está na esteira do seu relacionamento com Deus. Você precisa ser uma referência. Se você for uma referência como cristão, como alguém que é apegado a Deus, com certeza você vai ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, boa esposa. Mas entenda que você não tem como cumprir bem esses papéis se você não estiver em harmonia, afinado com Deus como Noé estava. O que ajudou a família de Noé a sobreviver foi a referência que a família tinha. E a referência era Noé. Esse homem era a referência. Tem um Noé na sua casa aí? Se não tem o Noé, se torne o Noé. Seja você o Noé. Eu vou ser essa referência. Talvez você seja o filho, mas diga, olha, eu vou ser a referência. Eu vou inspirar meu pai, vou inspirar minha mãe, meus irmãos, mas eu não vou ficar justificando os problemas da minha casa, não sendo também alguém afinado com Deus. Mas eu vou ser, vou me esforçar para que eu seja. O que ajudou a família de Noé a sobreviver? Obediência. É um outro diferencial daquela família. Eles tiveram que aceitar que aquilo que Deus estava dizendo que era uma coisa absurda. Não sei se você entende o que estava acontecendo na época. A Bíblia diz que nem chovia na época. Nem chovia.
Era como é que chama isso? Tipo uma neblina, né? Uma chuva, uma garoa, né? Que caía sobre a terra, só para regar a terra. Não tinha chuva. A humanidade de então nunca tinha visto uma chuva. E Deus fala para Noé: Noé, olha, vai chover, mas vai chover muito, vai vir um aguaceiro sobre a terra. E você constrói então uma arca aí para proteger, para salvar. Imagina como isso era absurdo. Mas aquela família teve que fazer uma tarefa grande, porque a arca tem proporções gigantescas. Não sei se você já olhou para os tamanhos, né, para converter a metragem aí. Mas eles deixaram essa rotina normal para obedecer a Deus por algo que era aparentemente absurdo, uma coisa assim, gigantesca e que não ia acontecer para a época, né? Ia dizer, mas isso não vai acontecer. Como é que vai acontecer um negócio desse? Né? Não havia nada assim que indicasse que algo daquele tipo ia acontecer. A não ser o Deus falando, né? Deus falou, Noé obedeceu. A família dele obedeceu junto. Interessante que, quando você vai lá para Mateus 24, né, são palavras de Jesus, né, Mateus 24, 37, 39, diz que, pois assim como foi nos dias de Noé, fazendo uma retrospectiva a Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Interessante como Jesus coloca a história de Noé, né? Ele diz assim, olha, as pessoas estavam comendo, bebendo, Noé entrou na arca, eles nem perceberam. De tão envolvidos estavam com a vida deles, eles não perceberam que o maluco do Noé estava obedecendo a Deus, né? Seguindo orientações, prescrições divinas. Pode ser que o restante do mundo não obedeça. Mas a nossa família, ela precisa obedecer a Deus. Porque se nós formos fazer uma comparação com os tempos de Noé, obediência significa sobrevivência. Sobrevivência. Nós não vamos sobreviver a este mundo que está aí fora, se corrompendo cada vez mais. É espantoso, né? Como que nós estamos chamando coisas ruins de coisas boas, aceitando, admitindo coisas, olhando, dizendo, está certo. Não está certo. É óbvio que não está certo. Biblicamente não está certo. Mas perdemos o bom senso, a moral, a ética. E como que isso está sacrificando famílias inteiras. E nós precisamos nos levantar como igreja nesta geração e dizer, nossa família obedece a Deus, obedece. Nós não somos iguais às pessoas que estão lá fora. Já me espantei com mães, por exemplo, né, que me disseram descaradamente, mães de igreja, não, pastor, estou orientando a minha filha, eu já até comprei uns preservativos para ela. Hoje em dia o senhor sabe, né, não tem o que fazer, né? Então a gente coloca o preservativo aí na bolsa da menina, porque ela pode, se ela quiser ter relações com o namorado, não tem problema não. Né? E nós estamos assim. Tristemente eu já ouvi pastores dizendo assim, não, a gente sabe que os casais namorados da igreja têm relação sexual, antes do casamento, né? Meus filhos já foram vítimas disso, né? Se esforçando para criar o filho, educar o filho, cuidar do filho, e o filho ter que ouvir de pastor dizendo para o filho, eu sei que vocês estão tendo relação sexual aí. Não, ele disse, não, estou tendo não. Né? Um esforço enorme, né? Tristemente a gente vê isso, né? Um dos meus filhos casou-se com 21 anos, e de quantas pessoas da igreja eu ouvi, dizendo assim, mas ele é muito novo para casar. Tem que aproveitar mais a vida. Eu sempre dizia assim, me explica melhor, me escreve por favor, né? O que você chama de aproveitar a vida, né?
se o menino tem trabalho, tem salário, tem a noiva, tem apartamento, por que ele tem que esperar mais? Né? O que você está imaginando, né? Que ele precisa aproveitar da vida? Mas são as nossas concepções mundanas. Nós precisamos nos levantar neste mundo como famílias que obedecem a Deus, porque isso significa sobrevivência. Nós precisamos sobreviver a esse mundo. Veja como que o autor de Hebreus fala de Noé e sua família. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé Noé fez isso, ele obedeceu, aparelhou, construiu uma proteção para sua família com base em obediência. E aquilo significou sobrevivência. Olha para o versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis, diz assim: assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. A NVI traduziu assim, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Se você perguntasse o que é obediência? Obediência é isso aí, faça exatamente conforme Deus ordena. Só isso, né? Isso é obediência. O que Deus está dizendo? Faz. Não adianta ficar dizendo, mas tem um texto que fala assim, não, porque tem gente que pensa dessa forma, tem gente que pensa daquela maneira. Não precisa de nada disso. Só olha para o texto bíblico e diz assim, a Bíblia fala assim, então eu preciso obedecer. Eu faço exatamente como Deus ordena. Então, ensine, motive, cobre, exija, exemplifique, cultive obediência na sua família. Isso vai significar sobrevivência. Aquela família sobreviveu porque obedeceu. Eu fico imaginando se tivessem ficado questionando, né? Sabe? Se o pessoal ficar, a família de Noé ficar assim, mas será? Não sei. Sempre tem sol, sempre cai uma garoinha, né? Não precisa ficar se questionando. Mas é uma família que não questionou. Eles obedeceram. Eles não estavam entendendo tudo. Porque não era fácil de entender. Como é que vai entender? Se nem chove. Mas mesmo não entendendo tudo, eles estavam prontos a seguir orientações de Deus. Então eu e você, com as nossas famílias, talvez a gente não entenda tudo, o porquê de tudo. Mas é importante seguir orientações que Deus dá. Obediência significa sobrevivência. Esse era um diferencial na vida e na família de Noé. O que ajudou a família de Noé a sobreviver? Um terceiro diferencial é a interdependência. O que é interdependência? É a ideia de que as partes dependem uma da outra e interagem, né, e conseguem promover essa obediência. Aquela família se uniu em torno de um projeto divino, ainda que fosse absurdo para aquele tempo, mas a família se uniu. Cada um pega o martelinho, pega lá o prego, sei lá o que eles usavam na época, mas eles vão encaixando as coisas, eles vão usando produtos, eles vão obedecendo no comando, na referência do Noé. Houve uma dependência entre essas partes envolvidas, uma reciprocidade, uma conexão, a chamada mutualidade, até solidariedade, onde cada um ajuda a cumprir tarefas, mas todos nós estamos fazendo alguma coisa para salvar essa família. Já li antes, mas 2 Pedro 2,5 diz assim, e não poupou o mundo antigo, falando que Deus não poupou, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas que estavam engajadas com ele naquele projeto, quando Deus fez vir o dilúvio sobre um mundo de ímpios. Por que eles foram preservados? Porque eles ficaram juntos, porque eles trabalharam juntos, porque eles suportaram dificuldades juntos. Houve bastante tempo, né, para que a arca fosse construída. Fico imaginando assim, como é que os filhos de Noé se portavam diante daquilo. Porque não é fácil você seguir uma voz de comando, né? Talvez as pessoas questionando, né, amigos, dizendo assim, cara, vocês estão malucos, vocês estão construindo aí, né? Para que é isso aí, né?
Talvez um dia chegue em casa com essa pressão, né? Essa pressão de que, olha, estão dizendo aí fora, né? Estão zombando da gente, estão rindo da gente. Mas eles suportaram essas dificuldades juntos, estavam trabalhando juntos, por isso que eles foram preservados juntos também. O que significou para aquela família viver tanto tempo junta naquilo, meus irmãos, que era um zoológico flutuante, né? Você imagina a quantidade de animais dentro de uma arca enorme, flutuando sobre as águas. Não foi pouco tempo. Não sei se você está conectado às datas aí, mas só para te esclarecer, né, foram 40 dias que as chuvas caíram sobre a terra. Isso está em Gênesis 7:12. 40 dias chovendo dia e noite sem parar. Chuva, 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 num tempo que não chovia, né? Hoje a gente está mais acostumado com chuva, com inundação, mas naquela época não chovia nada. 40 dias chovendo sem parar. Foram 150 dias para que as águas do dilúvio começassem a baixar. Entenda isso, está em Gênesis capítulo 8, versículo 3, você pode conferir também Gênesis 7, 24. Então, imagina, choveu 40 dias sem parar, inundou toda a terra de então. E aí diz que essas águas ficaram paradas assim, 150 dias, 5 meses, a terra inundada e essa arca flutuando. Aí diz que a partir então desse 5º mês, dos 150 dias, é que as águas começaram então a escoar, começaram a baixar. Se você pegar Gênesis 8, verso 14, você vai ver que foram exatamente 1 ano e 10 dias depois que eles entraram na arca, é que eles saíram da arca. Você já imaginou? Você ficar 1 ano morando dentro de uma casa. Eu estou vendo algumas donas de casa aqui, né? Você tem um cachorro em casa que te irrita, né? Que vive sujando o quintal. Um gato que faz coisa na hora indevida. Você já imaginou a experiência de 1 ano? Você ter na sua casa gato, cachorro, elefante, urso, macaco. Você morar dentro de um zoológico. E você não pode dizer assim para o seu marido, olha, eu queria hoje um dia para mim. Vai para onde? Né? Vai nadar? Você tem que ficar ali. 1 ano e 10 dias vivendo assim. Aquela família, ela sobreviveu porque ela se ajudou. Ela se ajudou. Convivendo ali numa situação tão complicada como essa. Interessante que lá em Mateus 12, 25, Jesus está respondendo a uma acusação dos fariseus, e ele vai responder essa acusação, porque eles estavam acusando Jesus, dizendo que ele expulsava demônios pelo poder do demônio, né, do Beelzebu. E Jesus vai dizer assim, ó, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Essa é a lógica de Deus, do diabo, de qualquer pessoa, né? Nada que esteja dividido consegue subsistir. Interessante, ele diz que uma casa, se uma casa estiver dividida contra si mesma, ela não vai subsistir. Então é importante a interdependência, a união, a unidade na família, porque isto significa sobrevivência. Se vocês querem sobreviver como família, é melhor vocês se unirem. Eu tenho dito isso para muitos casais que eu aconselho, que chegam falando uma coisa, falando outra coisa, né? E sempre assim a nossa tendência, a culpa não é da gente, é do outro sempre. Então eu sempre digo, olha,
Vocês querem vencer isso, vocês vão ter que se unir. Não vão vencer isso separados, mas vão vencer juntos. Então pensa nisso. Sua família sobreviverá qualquer tempo, se a sua família for interdependente, se não for independente, se não for também só dependente, né? Mas ser interdependente. Um depende do outro, vocês se ajudam, unem forças, se unem para a glória e para a honra do Senhor. Queria que você pensasse isso nessa noite, pensasse em, de prático, você de fato amar a sua família e os seus familiares, você ajudar a sua família, ajude a sua família, coopere com ela, aprenda com a sua família. Mas busque ser uma referência. Promova a obediência na sua casa. Cultive interdependência. Isso é importante. Isso vai significar salvação para a sua família em qualquer tempo.